Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Chegamos até vocês trazendo a palavra de Deus para hoje. Vamos falar hoje sobre o decreto de Esther. No livro de Esther, capítulo 9, versículo 13, diz assim: Então disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também façam amanhã, conforme mandado de hoje, e pendura numa forca os 10 filhos de Ramá. E fez um decreto sobre isso, publicou-se o edito de enforcar os filhos de Ramá. Muito bem. Rainha Esther, a menina que saiu, né, de uma vida simples e pobre, né, e se tornou rainha do maior império da época na Pérsia. Ela enfrentou o grande inimigo Ramã, que decretou a morte dos judeus e quase conseguiu, porém ela interviu e conseguiu convencer o rei, e o rei lhe deu uma oportunidade de fazer um novo decreto. Quando o rei disse para a rainha fazer um novo decreto, ela decretou que fossem pendurados numa forca os filhos de Ramã. Porém, os filhos já estavam mortos. E se perguntou por que fez esse decreto. Então, foi esclarecido que todos os inimigos dos judeus, eles temeram muito, porque a rainha Esther fez um decreto que, assim como os inimigos foram enforcados, assim seria com todos os inimigos dos judeus em todas as partes da terra, em todos os tempos. Então, esse foi um decreto extraordinário que a rainha Esther fez e que se tornou realmente um decreto aprovado por Deus. E quando há uma crise, uma guerra, os judeus sempre lembram desse decreto. E eles oram e apresentam a Deus o decreto. E na Segunda Guerra, Hitler, que perseguiu os judeus, naquela tremenda operação satânica de Hitler contra os judeus, houve um rabino que pegou o decreto de Esther, apresentou a Deus e pediu que Deus executasse Hitler e seus generais. E aconteceu. Todos os generais de Hitler foram enforcados. E um deles morreu gritando assim, festa de Purim. Resultado, o que nós aprendemos? Que um decreto que Esther fez lá no passado, que está aqui na Bíblia, hoje mesmo esse decreto pode ser levantado, porque a Bíblia diz no livro de Mateus 18, 18 a 20, que quando nós proferimos um decreto, devemos ter certeza que aquele decreto já foi liberado no céu. Então é importante que você tenha no seu coração isso. Que um decreto como esse pode ser executado em qualquer época, de qualquer parte, qualquer momento. E nós, como filhos de Deus, em Cristo, podemos também pedir que Deus julgue nossos inimigos e aquilo que os inimigos desejam para nós aconteça com eles. Então hoje, vamos orar baseado no decreto de Esther. Amém? Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, nesse dia nós queremos lembrar que um dia Esther decretou a morte de seus inimigos e eles foram publicamente executados, tornando assim uma verdade que se espalhou e tornou-se um decreto. Que aconteça com os inimigos aquilo que eles desejam para nós. Por isso que hoje, Senhor, nós oramos por cada pessoa que está nos ouvindo, para que o Senhor também faça justiça com todos aqueles que estão sendo perseguidos por inimigos e que estão colocando nas tuas mãos essa situação. Julgue a causa do teu povo, Senhor, assim como o Senhor julgou a causa de Esther. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos e amados, estamos falando de um decreto que está na nossa aula dessa semana, que você pode acessar a nossa aula e aprender os segredos que trouxeram a vitória para a rainha Esther. Deus te abençoe. Shalom.